Olá, eu sou a professora Suzana Luz, professora de redação, e quero falar um pouquinho sobre o Enem, mas não com aqueles que vão fazer o Enem. Quero conversar com os pais, dar algumas dicas, falar para vocês um pouquinho sobre como agir nessa semana. O primeiro alerta é que esses meninos, às vezes, na semana do Enem, porque estão muito ansiosos, às vezes eles apresentam alguns sintomas, como uma febre alta, dor no corpo, dor de cabeça. Os pais ficam preocupados, levam ao médico, o médico pede exame de sangue e clinicamente não constatam nada. É simples o que está acontecendo, né? Embora complicado, embora preocupante, é algo simples. É pura ansiedade, é puro nervosismo. Esses meninos sofrem muita pressão. A primeira pressão vem deles mesmos, porque eles não aceitam a ideia de derrota, eles não aceitam o fato de que eles estão em um caminho, em um trilhar, sobretudo aqueles que concorrem a cursos que têm uma concorrência assim, enorme. E de alta qualidade, como é o caso da medicina, como é o caso do direito, das engenharias. Então eles entram num clima assim de que eu tenho que passar e tem que ser agora e tem que ser esse ano, que é quase desumano. É interessante, eu sempre falo isso para eles, que quanto mais eles se colocam essa obrigação do imediatismo, piora a situação emocional e eles não conseguem pensar direito no dia da prova. A família é essencial nesse momento. Frases do tipo, não, esse ano ele tem que passar, ou do tipo, não, professora, tem que passar, porque só faz isso, né? Eu também costumo perguntar para os pais, vocês só trabalham? Então vocês tinham que estar milionários, olha, né? Então, não é esse o raciocínio. Às vezes eu me deparo com pais lá na escola que se sentam na minha frente, mostram todo um cronograma de estudo do filho e falam, professora, desse jeito tem que passar, né? Eu falo, sim, só que o senhor tem que perceber que já tem jovens que estão há 4 ou 5 anos fazendo esse mesmo planejamento de estudo e eles estarão um pouquinho mais à frente da sua filha, do seu filho, porque tudo é uma questão de tempo e de amadurecimento, não é? Então, essa pressão enorme, imensa sobre o jovem, nesse momento não é a melhor saída, tá bem? Gostaria também de dar algumas dicas para essa semana. É muito importante que os senhores possibilitem que esses jovens durmam bem essa semana, porque o fator que pode mais influenciar negativamente, além dessa ansiedade, dessa pressão sobre a qual eu já falei, é também a questão do cansaço. Às vezes eles estudam tanto, os jovens chegam a estudar 14 horas por dia, que quando chega no domingo eles estão num nível tão grande de cansaço que eles pulam informações, deixam de ver elementos que são vitais para a produção textual naquele momento, tá bem? Então eles devem dormir bem e cedo. É um momento, às vezes, nós sermos um pouco invasivos com eles, porque eles querem ter tanta liberdade, mas muitas vezes aquela ansiedade não ajuda eles a enxergarem que eles estão exagerando, que eles estão se cansando, tá bem? Outra coisa que é importante, não deixar que eles abusem do esporte nessa semana. Nesses 26 anos como professora, 28, aliás, 26 é que eu tenho o curso, né? 28 como professora, eu já vi aluno querer jogar futebol para ver se distraía, para ver se acabava com a ansiedade e na partida de futebol quebrar o braço, né? Então, não é o momento de se colocar em nenhuma situação de risco. Se quebra o braço, tem que ditar para alguém da escola a redação. Imagina ditar uma redação, o que seria isso? Né? Então, realmente, tem que tomar bastante cuidado nessa semana que antecede o Enem. Também tem uns meninos, né, umas meninas que estão muito ansiosos, nervosos, na véspera, saem para tomar um chopp, saem para beber. E isso realmente não é muito bom. Nós sabemos dos efeitos nocivos do álcool no organismo da pessoa, né? Então a pessoa tem que controlar a ansiedade de uma outra maneira. Inclusive eu vou falar a respeito, mas não entregando-se ao consumo de bebidas alcoólicas, né? Também é interessante não comer comidas assim, se alimentar em lugares estranhos,
Então eu nunca fui em tal lanchonete, eu nunca fui em tal baguncinha. Ó, para quem tá me assistindo de fora, baguncinha significa X salada, X não sei o que, lanche, tá? Aqui em Cuiabá a gente chama isso de baguncinha. Olha a variante linguística, tá bom? Seleção lexical. Então, é interessante se alimentar naqueles lugares que a pessoa já conhece. Eu quero fazer aqui uma observação, porque eu faço o Enem todo ano e vejo na frente das escolas barraquinhas, né? Fritando pastel com aquele óleo gordurento lá, já tem 2 semanas que aquele óleo tá lá. Você sente até o cheiro o característico de um óleo que tá velho. E eu vejo alunos meus chegando lá na frente e comendo lá pastel, coxinha, na véspera da prova, né? Então não podemos fazer isso, temos que vir de casa bem alimentados. Eu sempre falo, faz uma sopa de grão de bico que dá uma potência assim, né? Bem forte, o guri não vai ter fome o resto do dia, tá bem? Também é interessante que eles saiam com amigos. Por quê? Porque eles estão com o mesmo nível de ansiedade, eles têm o mesmo assunto, geralmente vão falar bem ou mal de um professor, bem ou mal de uma matéria, né? É interessante que eles confraternizem-se, porque quando a pessoa está vivendo essa situação, é interessante ela conversar com alguém. Então, se a guria fala assim, olha, mãe, a gente vai no cinema, ótimo, desde que chegue cedo em casa, né, desde que não se coloque numa situação de risco. É interessante realmente que eles possam ali extravasar nesse momento com os colegas. É muito frustrante para quem vai fazer o Enem que alguém pergunte, essa semana, é amanhã o Enem? Não estava nem sabendo. Né? Faz assim, dá a impressão que aquela luta que é deles não é a luta tão importante quanto realmente é, tá bom? É importante também nas vésperas do Enem não estudar. Porque, como eu já falei, o aluno tem que garantir que está descansado. No máximo assim, assistir um documentário que vai ajudá-lo eventualmente na prova de redação, né? Mas, por exemplo, na véspera da prova de exatas, talvez fazer uma breve revisão, assim, se a pessoa se sentir bem, se ele quisesse fazer isso, né? Mas realmente eu vou reafirmar, estar descansado é muito importante. Eu faço o Enem todo ano e vejo às vezes o menino jogado em cima de carteira, prostrado frente à prova, porque está cansado, né? Os pais podem possibilitar, como eu fiz com os meus filhos, né? Uma massagem relaxante às vésperas, que possibilite que esse menino esteja mais tranquilo, né? Mais zen para a prova. Também uma outra dica, visitar o local de provas antes. Levar o menino até o lugar, falar, filho, então aqui que vai ser a sala, né? Verificar se a escola realmente vai ter o Enem, porque já aconteceu de alunos meus chegarem no dia da prova e ter mudado, porque na véspera teve um vendaval, descobriu a escola, e o lugar ser diferente, e o guri ter que sair correndo porque o pai já tinha ido embora. Por falar nisso, durante a semana, todos os professores do curso alertaram os alunos para o seguinte: olha, interessante que os pais desçam junto com o menino. Quando eu falei isso, todo mundo riu e concordou. Quando o menino está com o pai ou a mãe, aqueles que estão pilhados, eles dão um tchauzinho de longe assim pro filho. Oi, tudo bem, fulano? Bem, tal. Agora, quando o menino desce sozinho, vem sempre aquele pilhado pegar nele, sabe? Ai, meu Deus, eu tô nervoso, e você? Pronto, o que chegou calmo já vai ficar nervoso, tá bem? Então uma dica é, desçam com os filhos, fiquem com os filhos. Eles não gostam muito, mas nesse momento o que menos importa é o que eles gostam, tá? Seja pai nesse momento, fica do lado. E fala ainda, foi a professora Suzana Luz que deu a dica, tá bom? Para aquele que está me assistindo, que não é pai, que vai fazer o Enem, eu digo sempre o seguinte: chega no local de prova, apresenta a sua documentação e senta na sua carteira e espera, tá? Aquele pessoal que fica cantando segura na mão de Deus, fica cantando, sabe, salmos, tal, isso aí eu acho que mais enerva. Faz a sua oração em casa, né? Senhor, me ilumine. Me dê o dom da sabedoria, que eu possa, e que seja feita a sua vontade. Pronto, acabou. Tá bem? Não precisa ficar fazendo aglomeração, que isso às vezes dá mais nervosismo do que realmente ajuda o menino a ficar equilibrado, tá bom?
Sempre comer antes da prova, né? Não ir em jejum, porque é uma prova longa, é uma prova muito cansativa. Eu até convido os pais para o ano que vem, se quiserem fazer o Enem, para vocês sentirem do que se trata, porque às vezes é fácil você criticar o filho de fora, né? É interessante você vivenciar, para você entender como é uma prova difícil. Então o menino tem que ir bem alimentado. Não deixe para eles essa tarefa. Isso é tarefa do pai, é tarefa da mãe, é tarefa do responsável, alertá-lo quanto a isso, tá? Fazer um checklist antes de sair de casa para verificar se está levando a documentação, canetas, uma água, uma blusinha, porque às vezes a sala de aula tem um ar-condicionado, às vezes o fiscal coloca o teu menino para fazer a prova bem embaixo de um ar-condicionado. Então, para rapazes, para moças, geralmente os rapazes não levam blusa e padecem por isso, né? As meninas são mais precavidas, mas é interessante levar a água e levar também uma blusinha, tá bom? Chegando no local de provas, como já falei, entrar logo na sala, né? E lembrar-se que depois do Enem, nós temos o SISU. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes chega lá mês de fevereiro, tem mãe que me liga, professora, meu filho fez o Enem, e agora? Fala, e agora? Como assim agora? Como que ele faz para entrar na faculdade? Porque eu não sei. Os senhores podem achar que eu tô mentindo, eu não tô não. Todo ano tem esse episódio, todo ano. Então, o menino faz o Enem e os pais não sabem o que é o SISU. Então, o SISU é o leilão de vagas. O menino vai ter que colocar o nome dele em 2 universidades, em 2 cursos, e vai ter que ver ali a concorrência, né? Conforme ela vai mudando, ele vai mudando também a sua opção de curso e a sua faculdade. Então, aí na época do SISU, eu vou gravar um outro vídeo esclarecendo aos pais como participar disso. Eu sempre digo, não tem como o menino fazer o SISU, participar do SISU sozinho, porque ele tem que saber, né? Os pais vão dizer para ele se tem condições financeiras de sustentá-lo fora da cidade em que os pais moram, né? E tudo mais. Então, esse é outro momento em que os pais devem participar desse processo. Então, vamos recordar, senhores, não pressionar demais, estar do lado do filho, né? Dialogar com ele. Perguntas como, e esse ano vai, né, filho? Não ajudam, o filho está nervoso, sabe que a concorrência é ampla, é alta. Com o Enem, todo o Brasil concorre às vagas que tem na universidade que seu filho pleiteia. Então, não é um sistema muito fácil de ingresso. Quando antigamente era vestibular, o vestibular era mais regionalizado, né? Então, a concorrência era um pouco menor. Com o Enem, não. Todos os participantes do Enem estão concorrendo àquela vaga que seu filho pleiteia. Então, realmente é um processo cruel, duro, e esse momento é o momento dos pais estarem junto aos filhos e não contra os filhos, né? Não dizendo, eu falei para você estudar mais. Isso não ajuda, tá bem? Eu também sempre digo o seguinte, os pais devem boicotar aquela influência negativa de parentes, né? Que sempre ficam, mas e aí, você ainda está estudando? Quando você vai começar a trabalhar e deixar de ser um fardo nas costas do seu pai, da sua mãe, né? Eu sempre digo, chama esse parente de cantinho ali e pergunta, eu tô devendo alguma coisa para você? Bom, eu espero que vocês me estejam devendo, né? O que acontece dentro da casa de vocês é um problema de vocês. Blindem os filhos de vocês nesses dias para que eles estejam bem, para que eles façam uma boa prova, para que eles façam um bom Enem, tá bom? Sejam parceiros. Aqui no curso de redação, nós vamos começar as matrículas no dia 3 de dezembro. Nós temos que fazer isso porque muitos pais já gostariam de ter feito matrícula dos filhos, principalmente aqueles pais que vêm do interior. Então, nós vamos começar o nosso processo aqui no dia 3 de dezembro, uma segunda-feira, às 7h30 da manhã, tá bem? Sejam bem-vindos ao curso. Lembrem-se que nós gostaríamos que os senhores fizessem a matrícula primeiro e depois os filhos passando no ano que vem. Antes de começar o curso de redação e de exatas, nós devolvemos o valor integral pago pelos senhores agora em dezembro, tá bem? Então, que eles tenham um bom Enem e aqueles que ainda não conseguirem continuarão conosco na luta, porque é um caminhar. Eles vão evoluindo de ano em ano até que alcançam a vaga que eles almejam, tá bem? Um grande abraço a todos vocês e um bom Enem para todos.